Vamos lá, gente, dando continuidade aqui nas perguntas. E a outra pergunta que me fizeram é: professor, eu queria saber o que atrai o mal. O que atrai o mal? Oh, meu Deus do céu. Atração, atrair o mal. Oh, Jesus. Então vamos lá. O que é atração? Atração, a gente tem que lembrar de atração como se fosse o imã, né? O desenho do imã não é um negócio que a gente pega e pinta, que é assim, ó, né? O símbolo do imã. Olha que coisa mais linda, interessante. Então nós temos um imã que ele atrai, ou seja, nós temos um objeto aqui que ele é atraído. Então isso é atração, certo? E o mal a gente sabe o que pode ser: energia negativa, pode ser espírito ruim, pode ser um monte de coisas. Tá ok? Então, dentro dessas classificações, nós podemos entender o seguinte: que para nós atrairmos o mal, nós temos que ter características para atrair o mal. O ímã, por exemplo, ele tem uma característica de magnetismo. O magnetismo, ele não atrai tudo. Se eu pegar um plástico, ele vai atrair? Não. Se eu pegar um inox, ele vai atrair? Não. Se eu pegar o ouro, ele vai atrair? Não. Mas e se eu pegar o ferro? O ferro, sim. Ou seja, além da característica de magnetismo, ele precisa de características. Características diversas. Ou seja, dentro disso daí, eu tenho classificação. Como eu peguei e classifiquei aqui, nós temos o seguinte: uma pessoa que nós chamamos de, vou colocar aqui, médium esponja. Ele pode ser classificado nisso? Sim, mas não também. Por quê? São separações. Vejam bem, presta atenção. Olha só essa situação que eu vou fazer aqui. Eu tenho o bom e o ruim. Então, que nem eu falei agora, eu posso falar que o bom é ouro e o ruim é ferro. Então, uma característica de magnetismo, como do ímã, por exemplo, para facilitar o entendimento, eu poderia falar que eu estou atraindo o negativo, mas não atraio o ouro. E o que atrairia o ouro? Existe alguma coisa que atrai o ouro? Não, você não tem uma característica que atrai o ouro. O que atrai o ouro é o desejo, o querer encontrar isso, por ser raro ou alguma coisa do gênero, certo? Mas dentro daqui do magnetismo, para a gente ver essa atração, então a gente pode tentar entender o seguinte, presta atenção, certo? Então eu posso ter características do corpo. Então isso daqui, eu tenho um corpozito aqui, certo? Muito bem. Por que quando normalmente eu atraio a luz, quando eu vou estudar a luz, então vamos lá, eu estou estudando a luz. Olha só que bacana esse exemplo que eu vou dar para vocês. Acontece muito. Eu estou estudando a luz. É eu estudar, ir para a igreja, começar a frequentar o terreiro, começar a ajudar as pessoas e vir um mal junto, professor. Mas que raio que é isso? Eles não eram para ser materiais diferentes? Aí que está o engano. Porque veja bem, por mais que reluza, o ouro é um metal e o ferro é um metal, na espiritualidade, o que acontece é o seguinte: na espiritualidade, todos são espíritos, ou seja, todos são metais. Só que a característica de ouro e ferro está na energia. E aí que está o tchan do negócio. Uma energia boa ou ruim, ela é absorvida de um jeito ou de outro, mas tem uma regrinha de energia do corpo humano que se chama diferença de potencial. A energia, ela sempre sai de algo menor,
Vamos colocar aqui 5 e vamos colocar você aqui com uma energia 10 e vamos colocar um ser de luz com uma energia 15. Ok? Muito bem. Então vamos lá. Olha só. Se você está aqui com 10, aqui tem 5 e aqui tem 15, aqui então eu seria o negativo, tá? O mal, tá? Não que a energia esteja negativa, mas seria o mal. E aqui eu seria o positivo por ser maior. Mais energia, quanto mais energia, um anjo, por exemplo. Você que está bem, você não é um ser trevoso, mas vivo, e aqui tem um capetinha, por exemplo, tá ok? Vamos lá. O que é diferença de potencial? Diferença de potencial é quando a energia de um e é diferente da outra. Então eu tenho diferença de potencial daqui e daqui. Então diferença de potencial não significa que seja ruim ou bom. Significa uma característica de algo ter mais energia para o outro que tem menos. Isso aqui funciona como uma bateria, por exemplo, tá? No curso de física quântica ensino essas coisas. Aí o que acontece? Quando eu estou mais e chego para um bom, eu dou energia para ele equilibrar dele. Ou seja, nesse caso eu pegaria 10 mais 5 dá 15, divido por 2 dá 7,5. Ok? E no caso desse com esse, ele faria 10 mais 15, 25, dividido por 2, 12,5. Ok? Muito bem. Cálculo de matemática, simplesinho. Olha só que bacana essa aula aqui de matemática. Quem falou que estudar matemática não é bom para espiritualidade está enganado, porque ela entra até aqui. Aí o que acontece? Eu tenho 10, fico com 7,5, a minha sensação é de algo ruim. Eu perdi energia, desgastei mas você ajudou o capetinha, que bacaninha. Por isso que é o tal do sugador, ele tira a energia da gente. Só que nós somos os vampiros dos anjos, dos espíritos de luz. Quando eles vêm, por isso que a gente sente melhor. Nossa, fiquei tão bom ter ido no centro, fiquei tão bom, maravilhoso que tem. Só que alguém teve que dar energia ficar ruim. E alguém que te atendeu falou assim, rapaz, esse cara tá me encapetado, porque olha, tô sentindo até mal. Porque são referências. Eu estava com 15 e senti que caiu uma energia. Olha só, 12,5, porque esse ficou com 12,5 e você 12,5. Assim que funciona no meio da física, tá? Isso aqui é aula de energia elétrica. É assim que funciona mesmo, tá? Diferença de potencial que faz as coisas funcionarem, por exemplo. A energia existir, porque energia é movimento de elétrons. Isso aqui é o movimento, tá? Uma divisão de energias aí. Bom, vamos lá. Professor, então o senhor está falando para mim que não preciso de uma ressonância, porque o que é uma ressonância? A ressonância é a mesma frequência. É conectar com o radinho, por exemplo, e a energia não é disso. Por que eu falo que não é disso? Porque só de ter um espírito de luz em um ambiente, a gente sente a energia boa. Eu não preciso estar em ressonância ali. E ao mesmo segundo eu posso sentir alguma energia negativa em alguém. Então eu não posso estar em várias frequências ao mesmo tempo. Então isso eu posso classificar e falar que isso é algo de energia e não de frequência. São coisas diferentes e distintas dentro da física. Aí, dentro disso, eu posso pegar, por exemplo, e falar o seguinte: como eu atraio o mal? Você não é que você atrai o mal. Você permite que o mal esteja mais próximo de você. E como um indutor que vocês agora estão vendo, aqueles carregadores de celular que agora facilita até vocês entenderem como é que funciona o indutor, você não carrega a bateria se você não relar no indutor. Você tem que colocar o mais próximo possível do indutor para que passe energia de um lado para o outro. É essa forma. Quanto mais o espírito negativo colar em você, mais passa-se a energia de um para com os outros.
Por isso que inclusive tem relatos da Bíblia aonde fala que os anjos não tocam no chão, porque senão isso faria com que toda a energia dele fosse sugada dali. Por isso que os anjos, você quase não vê relatos dos anjos permitindo que pessoas toquem neles, porque senão isso faria com que sugasse a energia deles. Então você não vê anjos abraçando humanos e assim por diante, mas você vê demônios colando nos humanos, porque um espírito trevoso fica pendurado num ser humano, ele cola no ser humano, porque ele precisa estar colado para sugar a energia via uma indução e não uma ressonância. Mas, professor, então quer dizer que eu pensar negativo ou falar alguma coisa negativo ou ficar numa negatividade eu não atraio os anjos, então não crio ressonância? Aí que está o tchan do negócio. Seria mais ou menos o seguinte: quando você pega e você fica pensando negativo, tenta imaginar o seguinte, que você começa a soltar um perfume que a gente chama jocosamente de perfume de urubu. Você começa a soltar, exalar, acho que é exalar, né? Isso aí, a minha cabeça já está até pirando aqui. Você começa a soltar como um perfume o cheiro, o odor de algo podre. E aí os mosquitos começam a... Você pode ver uma coisa interessante. Na sua casa não tem uma mosca. É você pegar uma carne e abrir aquela carne e começar a aparecer mosquito. Você fala assim, rapaz, mas aqui não tem mosquito. É eu começar a fazer churrasco. Ou começar a fazer não sei o que. Os mosquitos vêm. Mas como é que ele sabe disso? Essa mesma característica faz com que os espíritos venham até você. Então, você quando fica pensando em coisas ruins, você quando fica fazendo coisas ruins, porque não interessa se você fala ou se você faz, você emana esse cheiro fedorento para o universo. E isso faz com que as moscas ou demônios voadores venham até você e queiram se alimentar daquilo como bons e lindos mosquitinhos. Já quando você pega e emana aquela flor, aquela coisa cheirosa, aquele perfume agradável, aquilo chega às narinas de Deus e Deus chega e fala assim, olha, senti o odor dos incensos queimados e vim até aqui. Eu uma abelhinha e vim aqui pegar um pouquinho de pólen e fazer você, inclusive fazer com que a sua flor dê frutos. A natureza explica dessa forma. E eu replico o ensinamento da sabedoria das plantas e da natureza para você entender isso daqui. Gente, não é coisa anormal ou coisa bizarra. A natureza nos ensina tanta coisa, é só observar. A gente pode aprender muito com ela. Gente, jamais a verdade absoluta, que somente um prisma. Compartilhe o vídeo para mais pessoas terem acesso aos ensinamentos. Que Deus abençoe. Namastê.